Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um mistério. Quem são os verdadeiros escultores do nosso planeta? Sabe, aquelas forças gigantescas que moldam tudo, desde o pico mais alto até o vale mais fundo. Então, para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Por que a Terra não é toda lisinha, tipo uma bola gigante sem graça? O que está acontecendo o tempo todo, construindo e destruindo a paisagem que a gente vê? É isso que vamos descobrir. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos conhecer os escultores do planeta. Depois, a gente mergulha nas forças internas, os construtores, e nas externas, os modeladores. Daí, damos um pulo no Brasil para ver um estudo de caso e, no fim, um resumo com um quiz rápido. Bora lá! Primeiro tópico: os escultores do planeta. Mas antes de apresentar as duas equipes que moldam o relevo, a gente precisa definir o que é, o que é relevo, né? É isso aí. O relevo terrestre é simplesmente o conjunto de todas as formas da superfície. Montanhas, planaltos, planícies, vales, tudo isso. E o mais legal é que essas formas todas são o resultado de uma batalha, uma disputa constante entre dois times de forças opostas, que a gente chama de agentes. E aqui está a grande sacada para entender tudo. De um lado, os agentes internos, os construtores. Do outro, os agentes externos, os modeladores. É como se um time construísse e o outro viesse esculpindo por cima. Vamos conhecer primeiro o time da construção, os agentes internos. Muito bem, chegamos nas forças internas, os construtores. Pensa assim, são as forças poderosas que vêm lá do interior da Terra. Elas agem de dentro para fora, empurrando e criando as grandes estruturas do relevo. Por isso também são chamadas de agentes endógenos. Endo significa dentro. Então, esses agentes internos são as forças que criam ou constroem o relevo. Os principais exemplos: tectonismo, vulcanismo e os terremotos. Mas o que causa tudo isso? O que está movendo essa bagunça toda lá embaixo? A resposta está no movimento de blocos gigantescos que formam a casca do nosso planeta. Esses blocos são as famosas placas tectônicas. São pedaços enormes e rígidos da crosta terrestre. E elas ficam, flutuando sobre o manto, que é um material pastoso, super quente. E o mais importante, elas não estão paradas. Elas se movem o tempo todo. E esse movimento tem nome: tectonismo. Então vamos juntar as peças. Existem as placas tectônicas. O movimento delas é o tectonismo. E quando essas placas gigantescas batem de frente uma com a outra, o resultado é um processo com um nome chique: orogênese. É assim que nascem as grandes cadeias de montanhas. Mas não é só de batida de placa que vivem os agentes internos, não. Temos também o vulcanismo, quando os vulcões entram em erupção e jogam para fora lava e rocha, criando terreno novo. E claro, os terremotos, aqueles tremores que podem rachar e alterar as rochas. E aqui está o pulo do gato. A maior parte dos vulcões e terremotos acontece justamente nas bordas das placas, nos locais de encontro. É por isso que certas regiões do planeta são tão agitadas. Beleza, já conhecemos o time da construção. Agora vamos subir para a superfície e conhecer o time dos artistas, os modeladores. Chegamos nas forças externas, os modeladores. Lembra dos artistas? São eles. Esses agentes, que a gente também chama de exógenos porque agem fora, trabalham na superfície. A missão deles é desgastar e esculpir bem devagarinho tudo aquilo que as forças internas construíram. E qual é a principal ferramenta desses artistas? É um processo chamado intemperismo. É basicamente o desgaste e a decomposição das rochas ali na superfície. É o primeiríssimo passo para remodelar a paisagem. E esse processo pode acontecer de duas maneiras principais. De um lado, o intemperismo físico. Pensa no sol esquentando a rocha de dia e o frio da noite. Esse esquenta e esfria faz a rocha expandir e contrair até quebrar. Do outro lado, o intemperismo químico, que é a ação da água, principalmente da chuva. A água vai dissolvendo os minerais da rocha, como se estivesse desmanchando ela por dentro. E o clima do lugar é que decide qual dos dois vai ser mais forte. Então, quem são esses agentes externos na prática? Bom, a água em todas as suas formas, chuva, rios, mares, o vento que carrega partículas e lixa as rochas, as próprias mudanças de temperatura e até os seres vivos, como as plantas com suas raízes, os animais e, claro, nós, os seres humanos.
Beleza, já vimos a teoria, mas como essa briga de construtores e modeladores acontece na vida real? Para entender isso, vamos olhar para um lugar que a gente conhece bem. Vamos para o nosso estudo de caso, o Brasil. E a primeira pergunta sobre o Brasil é: por que aqui a gente não vê grandes terremotos ou vulcões ativos? O país parece bem tranquilo nesse sentido, né? Por que será? A resposta está no nosso endereço no planeta. O Brasil está localizado bem no meio de uma placa tectônica gigante, a placa sul-americana. A gente está longe das bordas onde o bicho pega. Por isso, a ação dos agentes internos aqui é bem fraquinha. Ah, mas isso não quer dizer que o relevo aqui não muda, viu? Pelo contrário, os agentes externos aqui trabalham e muito. E olha que exemplo perfeito de como o clima comanda os agentes externos. Na floresta amazônica, que é super quente e chove muito, o que domina é o intemperismo químico. O resultado? Solos muito profundos. Já lá no sertão nordestino, quente e muito seco, quem manda é o intemperismo físico. E o solo é mais raso, mais rachado. Ufa, quanta informação, hein? Foi uma bela jornada. Agora vamos juntar tudo num resumo rápido e depois partir para um quiz para ver se ficou tudo na ponta da língua. Então, o que a gente precisa guardar? Primeiro, o relevo é moldado por essa briga constante entre forças internas, os construtores, e externas, os modeladores. Segundo, os agentes internos, como o tectonismo, criam as grandes formas e são mais fortes nas bordas das placas. Terceiro, os agentes externos, como a água e o vento, desgastam tudo com o intemperismo. E por último, a geologia e o clima de cada lugar definem quem vai ter mais impacto. Prontos para o desafio? Vamos lá! Primeira pergunta do nosso quiz. Qual é o nome daquele processo que forma as montanhas quando as placas tectônicas batem de frente? Tempinho para pensar? E a resposta é orogênese. Isso mesmo! Bora para a segunda. Segunda pergunta. Quando a rocha quebra por causa daquele esquenta e esfria do dia e da noite, isso é um exemplo de que tipo de intemperismo? Lembra dos dois tipos? A resposta é intemperismo físico. Exatamente, a quebra mecânica da rocha. Próxima. Terceira pergunta, agora sobre o Brasil. Por que os solos lá na região amazônica costumam ser tão profundos? A dica está na relação entre o clima de lá e o tipo de intemperismo. Acertou quem pensou no intemperismo químico. A quantidade gigantesca de chuva na Amazônia vai dissolvendo as rochas por milênios, criando solos bem fundos. Perfeito. Vamos para a última. E para fechar o quiz, a última pergunta. Em qual parte do planeta é mais comum encontrar vulcões e sentir terremotos fortes? Onde é que a ação dos agentes internos é mais intensa? Nas bordas das placas tectônicas, exatamente onde elas se encontram. É ali que a energia do interior do planeta se manifesta com mais força. Mandaram muito bem. E agora, para a gente terminar, fica uma pergunta para refletir. Imagina só, se de uma hora para outra todos os agentes internos, os construtores, parassem de funcionar, o que aconteceria com a superfície da Terra daqui a, sei lá, 100 milhões de anos, com só os agentes externos, os modeladores, trabalhando? O que acham? Deixem as ideias aqui nos comentários e se essa análise ajudou a entender melhor o nosso planeta, já sabe, né? Deixa o like, siga o canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Até mais!